Por que colocar a culpa na ancestralidade pode ser um erro grave? Pais não geram alma e karma, e sim corpo. Não se pagam filhos por pais. Mas por que parecem tentar hoje em dia nos convencer que não, é assim mesmo? Tudo tem culpa terceirizada. Assim fica muito fácil. Mas por que desses argumentos? É evidente a justificativa em troca de dizer: nós não entendemos o que está acontecendo. E eles insistem no falso conhecimento para repudiar o conhecimento antigo que já explicava tudo, sem precisar de esforços. Então, percebam, nós vamos aprofundar agora. Dizer ou afirmar que a ancestralidade é culpável é o mesmo argumento científico, que é embasado apenas em presunção. Presumem, não confirmam. Quando, por exemplo, já nos dizem que os defeitos físicos da prole, que vem de uma família, está lá para trás, registrado em algum gene. Isso já começa improcedente mesmo dentro da ciência, que é laborativa e constatatória. Porque muito se vê pessoas com problemas orgânicos, inclusive anatômicos. Por exemplo, a mãe é anã, ou o pai, e nascer um ser humano de estatura normal. Dentro da questão agora de haver um modismo chamado constelação, que não é aquela da astronomia, é o mesmo argumento, só que de forma um pouco mais esotérica, mistificada. Seria a mesma coisa se formos concordar com esses entusiastas, culpar o déficit de desenvolvimento intelectual do brasileiro porque ele descende do indígena selvagem, ou culpar o africano pela miséria da África. Vocês percebem que isso nada procede? Eu e você já conhecemos pessoas, tenho certeza, em que o pai era um criminoso, um violento, e os filhos nascerem com um comportamento totalmente antagônico. Pessoas que fluíram na vida, com exímia educação, pessoas suaves, inclusive geniais. Eu tenho casos na família. O pai era pistoleiro, e o filho hoje é um formado, fazendo totalmente ao contrário do que o pai fazia. Então, vejam bem, se não é pedância afirmar como facilidade culpar o outro, culpar uma nação, culpar um governante, mas o povo, ele tem isso por quê? Aquele filho tem um pai assim por quê? Então, se pegássemos, então, se valesse a regra, dentro disso do que é sistêmico ou não é sistêmico, a única coisa sistêmica é o sistema solar.
que nos enjambra da forma que viemos, dentro da sua própria evolução. Mas se pegássemos, então, que paga-se filhos por pais, por que pais que sofrem com filhos não pagam por filhos? Ah, é porque o filho não dá origem ao pai, o filho que descende do pai. Então percebam, olha só a incongruência, aquilo que veio com proposta de solucionar, na verdade, confunde mais, para de novo precisarmos sermos dependentes de bengalas desses que vêm com as suas teorias. Ainda se as suas teorias tivessem um mínimo de possibilidade de procedência, seria plausível. E quem está aqui para nos provar, dentro dessa insistência de que devemos melhorar porque temos rabo nos nossos ancestrais lá para trás? Esse aqui, né, Elon Musk, que quer nos transformarmos em robôs, sob a bandeira de que devemos nos desenvolver, avançar, né? Esse aqui dispensa apresentações, né? O Harlinger, que é aquele que é tema principal aqui desse vídeo, que culpou a ancestralidade, um argumento bem pseudocientífico, como a própria pseudociência, que é a ciência oficial, né? Que quer tirar causas naquilo que ela não compreende, porque ela não quer aceitar a lei do karma. Então, o que ele quer? A ciência se preocupa em criar armas. Como? Dominando as mentes com os seus argumentos. E não há quem conteste, porque não se compreende nem a própria ciência. A mesma ciência que não compreende a si mesma. Esse aqui é outro também, né, bem aclamado, Yang, que nos dividiu em 49 possibilidades, ou seja, quebrou nossa mente em 49 pedaços. E esse aqui descobriu que somos uma fera, mas a alimentou com a ração diária do consumismo. Não diretamente ele, mas é culpável porque, através dele, seu sobrinho transformou o mundo no que é hoje. Vamos voltar para o primeiro slide. Se Da Vinci tivesse adivinhado, visto o futuro, tivesse tido tempo, ele pintaria provavelmente o homem vitruviano dessa forma. Porque faz todo um sentido, isso é que é o nosso futuro. Dizer ou afirmar que a ancestralidade é culpável de alguma coisa, em primeiro lugar, é ignorância total. É inclusive muito paracientífico, porque nem o próprio cientista acerta. Ele se equivoca em muitas coisas, tanto é que até hoje ele não encontrou lá no DNA qual o caminho para a cura do câncer, da AIDS e todas as doenças congênitas. Não se descobre nunca, e nunca vão descobrir, porque a causa não está ali. Por exemplo, eu tenho casos na família dos dois lados, materno e paterno. Uma tia teve câncer cerebral. Um tio está passando por um tumor intestinal. Nunca se teve histórico na família de câncer, o que nos deixou muito mais surpreso, porque não era familiar dentro de nossa herança. E tem muitos milhares de casos, eu mesmo fui atrás para me informar,
de pessoas que desenvolveram doenças novas, exclusivas dentro de um seio familiar. Então não tem um lado que proceda, é apenas modismo novo, para não dizer a verdade de que os antigos estavam certos e realmente é algo que desconhecemos, que é as minúcias do karma, aquilo que é inevitável. Não existe registro de família, existe registro pessoal seguido de afinidades, que daí sim faz sentido colocar algo da família. Se tivéssemos consciência e aprofundássemos, iríamos entender que família não é a causa do indivíduo, e sim todos os indivíduos são causas da família. Aquela família é torta porque ali há almas tortas, afins, afinidades, consoância. É difícil entender isso? Seria muito mais fácil entender isso dessa forma, mas nós temos que deixarmos complexo, sob o intuito de renovar ou inovar. Isso não é inovar, isso é retroceder, porque a resposta já estava clara entre os antigos, que observavam os eventos, observavam o horizonte, a terra onde pisam, o céu, o movimento dos astros e acertavam. Inclusive tem um povo chamado Dogon, de Mali, no norte da África, que descobriu a estrela binária Sirius A e B, Sirius Black, milênios antes de existir sequer a ideia de ciência convencional. Então vocês percebem que nós estamos retrocedendo? Por exemplo, agora, logo mais, vamos nos tornarmos máquinas. Ah, mas eles não querem nos tornar máquinas, eles querem que as máquinas nos favoreçam. Quando as máquinas trabalharem por si, pensar sozinha e talvez até sentir, basta colocar uma mono dali e não precisa mais ser humano existir. E o ser humano vai se escravizar de novo por um prato de comida, porque não terá emprego formal para todos, a não ser aqueles que têm aquisição, poder econômico para entender as máquinas e controlá-las. E para isso, basta uma minoria. De novo a minoria e a massa avante ao abismo. Se tudo fosse dentro dessa teorema de sistêmico e não sistêmico, nosso sistema solar é a coisa mais sistêmica que a gente pode conhecer, mais imediata, dentro de um sistemismo ou esquemática. Nenhum planeta se comporta como o Pai Sol, da onde todo o sistema veio. Não observar isso no macro para colocar no micro é realmente viver em ignorância, por mais cátedra que tenha. É preferível rasgar os diplomas que se tem do que permanecer nessa insistência que está levando o homem a retroceder. Paz e vencel a todos.